Eu queria mudar um pouco o rumo da prosa e falar aqui de uma figura que é o governador do Rio Grande do Sul, né? Ele é uma figura, na verdade, ele me parece às vezes o último tucano, né, do Brasil, né? E com um cargo importante, né? Assim, o PSDB praticamente o último dos moicanos. O último dos moicanos, né? O PSDB praticamente acabou e ele é uma contradição de certa forma, né? Porque às vezes parece ele é um homem gay, às vezes parece que ele flerta com a extrema-direita. Eu queria ouvir um pouco você. A gente aqui, às vezes, em São Paulo, a gente não acompanha muito o dia a dia aí muita gente aqui em São Paulo, né? Assim, pelos meus contatos falam até cogitam ele para ser aí uma terceira, aquela velha terceira via, né? Então, que sempre a imprensa fica tentando achar né, para essa terceira via. Eu queria te ouvir um pouco sobre ele, assim. Até porque aqui em São Paulo, desculpa, mano. Não, vai lá. Até porque aqui em São Paulo, os paulistanos sentem muita falta da direita garfifada, que a gente chama. A gente fala muito aqui que é aquela centro-direita, que é uma direita que dava para conversar, né? A gente sempre foi aqui. E o Leite tem essa característica. Me parece, às vezes, mas não sei se é também. Parece que às vezes ele é da extrema-direita, às vezes parece que ele é da centro-direita, às vezes parece que ele é, sei lá, é uma coisa meio que a gente... Eu queria tentar decifrar um pouco, que você me ajudasse a decifrar um pouco o Leite, assim. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! O Leite é um representante da direita. Ele não é um defensor da democracia. Ele se adapta à realidade onde ele pode ter um ganho político maior. A verdade é essa. Ele só vai ao segundo turno aqui no Rio Grande do Sul por causa do Partido dos Trabalhadores, né, de setores da esquerda, não vou dizer do Partido dos Trabalhadores, mas de setores da esquerda que fizeram um erro de cálculo ou tinham receio de polarizar no segundo turno do Rio Grande do Sul e perder para o Onyx Lorenzoni, que era o ex-ministro do Bolsonaro. O que acontece? O PT só não vai ao segundo turno aqui por 2.500 votos, mas se a gente pensar que se tu virasse metade desses votos, seriam 1.250, né? Porque o cálculo não é virar 2.500 votos. 1.250 votos, tu iria ao segundo turno. Então, por 1.250 votos, o PT não esteve no segundo turno e levou o Eduardo Leite, que com certeza recebeu votos de eleitores clássicos do PT, do PCdoB, do PSOL, quer dizer, facilmente a gente estaria no segundo turno, tá? E aí, claro, no segundo turno, na polarização, o campo da esquerda aqui votou em peso o Eduardo Leite. Elegeu. Assim como já tinha ele foi eleito na eleição de 2018 por causa também da esquerda, porque ele tensionava com o Sartonaro, que era o representante do Bolsonaro. Então, as duas vezes que ele ganhou a eleição, ele teve votos por causa da polarização com o fascismo. Então, ele polarizou a direita e entre a extrema-direita e a direita, mas ele apoiou o Bolsonaro em 2018, abriu o voto do Bolsonaro em 2018 e na eleição de 2022, apesar do PT ter aberto o voto para ele no segundo turno, ele não fez falas de apoio ao Lula nem nada, nem fechou qualquer tipo de acordo anti-Bolsonaro. Quer dizer, depois teve golpe de Estado, esses indivíduos acampavam na frente dos quartéis generais, toda essa questão, ele nunca se manifestou e nunca fez nenhum ato contrário a esse grupo da extrema-direita. Então ele fica nessa lógica do ganha-ganha. Então ele é um gay governador, mas não é um governador gay. Ele não é um fascista, mas não sei se existe fascismo, entende? O tempo todo ele faz essa questão de eu falei isso, mas eu não falei isso. Vamos dar um exemplo claro. Na gestão anterior ele disse, fechei o regime de recuperação fiscal. Agora as contas do Estado estão pagas. Foi excelente. Bolsonaro e eu fizemos um super acordo. O que acontece? Ele ganha a eleição, assume o governo e diz, olha, o governo federal está nos cobrando muito com o regime de recuperação fiscal. O Lula está sendo muito grosseiro com o Estado do Rio Grande do Sul. Nós precisamos renegociar o regime de recuperação fiscal, como se ele não tivesse assinado o regime de recuperação fiscal. É o tempo todo uma situação de não assumir responsabilidades e não assumir posicionamentos em relação às escolhas que ele faz.
Então, ele demorou praticamente 5 anos, talvez, para sentar com representações da oposição a ele na Assembleia Legislativa. E se vocês forem lembrar, quando nós tivemos a catástrofe agora, o ano passado, do Vale do Taquari, que teve aquelas enchentes que destruíram pontes, mataram pessoas, né, destruíram metade do estado aqui, ele foi contradito por um repórter da Globo News, que disse, mas o senhor não sabia que iria ter esse temporal? Por que o governo do estado não anunciou, não fez uma medida anterior? E ele teve uma briga homérica, saiu do personagem ponderado e passou a xingar o jornalista, dizendo que ele não tinha como saber, que não tinha sido informado. Bom, vieram todos os canais que estavam no Instagram. Esse alerta que ia ter aquele temporal estava no Instagram 2, 3 dias antes. Quer dizer, não teria nem como ele ter dito, não, eu não recebi um e-mail. Não, era público, estava em tudo que era site. E ele dizendo que não, que estava mentindo, que ele não tinha como saber, não tinha responsabilidade nenhuma. Ali, para mim, aquele recorte do debate dele na Globo News, a forma como ele reagiu, porque daí ele saiu da zona de conforto. Ele está muito acostumado a falar com os meios de comunicação daqui, que são, né, como porta-vozes dele. Então é sempre aquela coisa ponderada, uma voz impostada, um jeito legal de falar, só fala coisas amenas, toca um pandeirinho. Aí eu tô na praia, olha só como eu sou musculoso. Então ele vende um negócio assim. Mas quando ele é colocado contra a parede, quando ele é colocado frente às contradições, ele realmente demonstra que é um indivíduo que não aceita a contradição, que não aceita ser contradito e que não tem muita afeição ao diálogo. Tanto é que ele não aceitou o resultado da derrota para o Dória em São Paulo. Uhum. Vamos lembrar disso aqui, ó. Ele faz uma disputa com o Dória, ele perde para o Dória não decola, ele volta para o governo do estado do Rio Grande do Sul, que ele tinha só feito as disputas, mas ele continuava governador, faz uma reflexão, renuncia ao governo do estado para forçar o PSDB a lançar o nome dele à presidência da República no lugar do Dória, que havia ganhado dele na disputa interna, nas prévias. Isso para mim, é típico de gente golpista e de pessoas que não respeitam as instituições. Porque se tu perde uma prévia partidária, o que te leva a crer que tu tem que renunciar ao governo do estado? Imagina, ele renunciou ao governo do estado do Rio Grande do Sul para tentar um salto, para poder vir a ser, talvez, candidato à presidência da República, tensionando contra o Dória, que ele havia sido derrotado pelo Dória. Depois ele assume a presidência do PSDB e ele tem que ser afastado judicialmente da presidência do PSDB. Lembrem disso, não deve fazer meio ano atrás. Exigiram que ele fosse afastado para que se fosse colocado, né, o candidato. Então, quer dizer, essa é a figura do Eduardo Leite. Então, uma coisa é para fora, é o verniz, né, do democrata, do jovem, né, descolado, com ideias jovens, e o outro é um político extremamente ególatra e preocupado com a sua autoimagem e com o seu projeto individual de poder. É interessante, né? E você falou, lembrou bem nessa questão da Globo News, foi até algo, parecia uma esquete de Porta dos Fundos, né, cara? Ele sendo questionado. Uma outra cena de esquete que ele protagonizou também foi com o próprio Lorenzoni durante o debate. O Lorenzoni falava que o projeto dele era ser diferente do seu. Mas é que, nossa, foi muito... Jesus.